Hello, hello, hello! E eu cheguei assim aqui, tão em cima da hora, que eu tô colocando o celular no tripé agora. Pra quem não viu aí minha jornada, eu estava em outra cidade, estava em Arapiraca, que é interior de Alagoas. Fui participar lá do Conexão com a Rejane. E foi super legal a entrevista. Quem não assistiu, tá lá no YouTube. Eu sou a terceira convidada, então. Mas assistam as outras pessoas, porque super legal. A moça que começou lá cantando. Depois o pessoal falando sobre uma peça de teatro que vai ter lá em Arapiraca. E aí em seguida eu entrei falando um pouco sobre as ferramentas de expansão de consciência. Boa noite, boa noite, boa noite, Elaine. E já voltei pra Maceió, foi literalmente saindo lá do estúdio da TV Ops, passando na casa do meu pai pra pegar as malas e a gente seguindo aqui pra Maceió pra poder chegar. Parei assim no meio do caminho num posto de gasolina, comprei um lanche na conveniência, vim comendo no caminho pra poder dar tempo de chegar aqui. Cheguei faltando 10 minutos pra gente começar a nossa live, mas cheguei feliz. E espero que vocês estejam conseguindo me ouvir e me ver bem, porque a internet aqui em Maceió tá chovendo, então tá meio bagunçada. Eu tô até no 4G, que tá melhor que a Wi-Fi, por incrível que pareça. Como pode melhorar? Mas acho que dá pra vocês me ouvirem bem. E eu vou já chamar a Vivi e a Eleonora, que são as maravilhosas que vão bater papo com a gente hoje. Então, deixa eu ver aqui, acho que elas já entraram. Deixa eu chamar a maravilhosa. Cadê? Cadê? Achei. Convidar. Vê se chegou aí pra vocês, meninas, o convite. Eleonora chegou. Vivi, cadê você, Alô! minha mora? Já aceitei aqui. Olá, olá, olá. Olá! Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Vivi, seu cabelo tá a coisa mais maravilhosa. Lindo. Amei. Eu não sei também o que ele tá escolhendo, Mas eu amei. mas tô gostando. Eu amei essas ondas maravilhosas. Eleonora sempre com esses batons maravilhosos que eu amo. A Eleonora sempre tem os Boa melhores tons de batom. noite! Que vocês estão combinando, inclusive, no tom do batom de vocês aí. Como pode melhorar? Eu tô com o resto do meu batom, porque eu estava comendo no carro, vindo pra cá, sentei o bumbum aqui pra gente começar a nossa live. E como pode melhorar? Eu gosto dessa correria. E aí, meninas, como é que vocês estão? Como é que tá hoje a energia para essa live? Ai, várias energias aqui essa semana, várias coisas acontecendo, mas eu gostei do título que vocês colocaram, muito legal. Gratidão pelo convite, adorei. Imagina. E Vivi, como é que você tá? Tô bem, tô super bem. Um pouco preocupada com o celular, que às vezes ele dá umas panes e eu não escuto vocês. Ele já fez isso uma vez só nesses minutinhos. Então, assim, Pode Como melhorar. pode como pode melhorar o melhorar? celular da Vivi? Bom, gente, como a Leonora já falou, né? Eu também, eu não tenho vergonha de dizer que eu também gostei do nome que a gente trouxe para essa live, né? Seu filho é diferente, a culpa é sua. E aí eu queria acrescentar um adendo, que é o seguinte, nem eu nem Vivi tem filho, né? Só os filhos felinos. E aí eu vou falar assim, que no meu caso a pergunta é, você é diferente? A culpa é sua? Acho que a gente vai falar um pouco dos dois, né? Você é diferente, seu filho é diferente, sua filha é diferente. E aí, a culpa é de quem? Ninguém tem culpa. Como é esse babado? Primeiro, vamos se apresentar, né? E vocês perceberam que hoje eu tô no 220. Se eu estiver falando rápido demais, vocês falam low. Estou aqui, tá? Então, meus amores, Luiz e Janauís, facilitadora de consciência, Maceió, Alagoas, Peixinha, como eu e Vivi acabamos nos apelidando aqui, né? E hoje, particularmente, ligada no 220. Tem dia que eu estou ligada no menos 220, mas hoje eu estou
no mais 220. E vai ser isso. Essa vai ser a vibe da live de hoje. Meninas, se apresentem aí também, por favor. Boa noite, galera. Meu nome é Leonora Santos. Sou mamãe de duas. Sou servidora pública, sou terapeuta integrativa, sou facilitadora das ferramentas do Access, terapias integrativas, ferramentas quânticas. E sou apaixonada por falar de energia, né? De consciência e energia. Amo. Legal. Ah, que lindo! Dá vontade de... É ela ou ele? É ela. Ela. Linda. Bom, meu nome é Vivian. Difícil a gente se definir nesse universo, mas enfim, trabalho com terapias há 10 anos. E É isso. E é isso, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já está esfriando aqui, então, blusinha de frio. E é isso, viemos falar sobre aquela frase, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce a culpa, não é? E se o filho é diferente, então, como é que funciona essa culpa? Quão mais grande ela pode ser? Eu converso bastante com muitas pessoas, né, que têm filhos aí com suas características. E essa é uma dos questionamentos, assim, né? Foi até o texto que eu usei da divulgação foi esse, assim, é tipo, mas eu tô fazendo tudo certo, tudo que disseram, o que que eu fiz de errado, né? E tem várias linhas aí que reforçam um pouco isso, né? Ah, e a criança tá olhando pro que a mãe não olhou. E várias coisas nessa linha, que eu nem quero entrar muito nisso, mas que vamos trazer mais clareza sobre isso, vamos dissolver isso de um outro olhar que o Access traz e que hoje, né, eu consigo ter muito mais paz. Até essa foi uma conversa que eu e a Lô tivemos, né? Eu falei, eu não tenho essa coisa de culpa por ser diferente. E a Lô falou que tinha, né? A minha questão é eu vou me esconder porque eu sou diferente, que é a próxima live é de quinta-feira, e a da Lô era mais sobre a culpa, né? Foi essa conversa que a gente teve por trás dos bastidores, assim. Então, vamos lá. Eleonora, fala pra gente um pouco, assim, eu não sei se eu tenho uma pergunta específica, mas, assim, conta pra gente um pouco da tua experiência e, enfim, o palco é seu. Gratidão, maravilhosa. Vocês, uma das últimas lives, eu acho, vocês fizeram bastante. Eu assisti uma e me identifiquei muito com a live. Acho que era outra mãe que estava falando, né? Eu acho que foi a primeira live que foi com a Cris. Com a Cris, né? Então, eu me vi muitos momentos que ela falou, assim, me vi claramente ali. E tudo comigo, assim, não foi nada planejado maternidade no início, né? Já foi aquela coisa assim, tinha parado de tomar pílula e assim, falei, escolho dar um detox aí da pílula e engravidei, né? Claro que sim, tem o marido, a gente não era uma coisa assim tão absurda, mas já foi um baquezinho no início, assim, né? Aí na época eu me sentia toda errada, eu falava, eu não tenho experiência para isso, eu nunca nem segurei uma criança, eu não. Aí toda a negação, né? Não sei fazer isso, eu não nasci para isso. Mas ok, vamos enfrentar aí a novidade, a aventura, né? E aí foi a aventura realmente, foi uma aventura e está sendo até hoje mais transformadora da minha vida, né? Porque aí eu comecei a olhar para mim mesmo, não tinha como não olhar mais para mim, porque o bicho pegou. Aí começou a aparecer um monte de coisa, muito desconforto, muito incômodo, muitas coisas que vinham à tona, que estavam debaixo do tapete, que eu não queria olhar, e aí eu tive que olhar, né? Então, maternidade foi o momento. Tem um livro que chama, né? Acho que é um autor que se chama Rafaela alguma coisa, acho que é Encontro com as Sombras, alguma coisa assim, não sei se vocês já ouviram falar.
Eu não conheço. É um livro bem, assim, bem usado para as mães, né? Principalmente na época do famoso puerpério que dizem, né? Os 3 meses depois da Não é gravidez. da Laura Gutman. Não, tem o que é Rafaela alguma coisa. Maternidade, encontro com a Enfim, sua. Eu passo aqui quando eu ver o nome. E aí, assim, foi muita paulada da consciência para mim, né? Uhum. E o que eu percebi foi assim, que aí eu tenho a Luísa, né, de 6 anos, e tenho a Maitê de 3 anos. E a Luísa, né, do meu ponto de vista, é uma super X-Menzinha, assim, né? Acho que a Maitê também. Mas, enfim, não rotulo, mas percebo que tem afinidades aí com o que o Axel chama de X-Men, né? Mas eu não tinha nem ideia sobre isso, e desde pequena, na escola, pediram para eu observá-la, sempre chamavam para reuniões. Ah, Luísa, tá assim, tá assado, tem que levar um psicólogo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falei, uau, como pode melhorar tudo isso? Porque já tem um monte de peso, né? De várias coisas da gente se cobrar, né? Aí eu estava no serviço público e não estava tão realizada, né, com o que eu fazia. Então foi tudo ao mesmo tempo. Então eu olhava aquilo ali e falava, gente, por que todo mundo coloca tudo olhando para mim, né? Assim, e ela? Por que é sempre eu, a mãe? E aí? O que você vai fazer? E o psicólogo? E não sei o quê. E era sempre tudo eu, tudo eu, tudo eu. Até a hora que eu falei assim, não, peraí. A minha parte eu vou fazer comigo. E claro que eu sou a mãe dela, eu vou sempre fazer o meu melhor, mas eu vou seguir aqui um pouco o que é leve para mim, né? Eu E não saber, ficou, né? Quem sabe? o nosso saber, o nosso empoderamento, né? Empoderamento como um ser infinito, né? Então, assim, eu falei, vou seguir aqui o que é leve para mim. E aí, desde que eu falei isso, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Eu passei a olhar para mim mesma, né? Comecei a trabalhar vários pontos de vista, vários julgamentos que eu tinha comigo. Muitas coisas que eu me sentia cobrada, era eu comigo mesma, né? Na verdade. Sim. Claro que as pessoas falam e tal, mas eu reagia porque eu acreditava, né? Então, eu me cobrava muito, muito, era muito pesado. E tinha muito a minha mãe também, porque minha mãe falava assim: ah, mas você era uma menina tão comportadinha, tão boazinha. Por que a Luísa é assim, minha filha? E eu, porque ela é ela. E cada um é cada um, né? Então, eu já via muito essa carga da minha mãe, né? O que eu fiz de errado para minha filha ser assim? O que eu tô fazendo, né? Aí, cara, eu fiquei 6 meses trabalhando pesado esses julgamentos com relação a mim, sabe? Eu olhei bem profundamente para mim e falei: o que eu posso fazer aqui comigo para tudo ficar mais leve para mim, né? Aí, quando eu comecei a olhar por esse lado, aí as coisas começaram a ficar melhores, sabe? Primeira Que legal. coisa, assim, para falar. E nessa época, quando você teve a Luísa, você ainda não conhecia a Access, né? Não conhecia a Axis. Eu comecei com a Axis em 2021, né? Então, passei uns 3 anos aí patinando com ela. Mas já, assim, já buscando terapias, porque eu já trabalhava com outras terapias, né? Mas eu Uhum. percebo que algumas terapias, né? Às vezes também acaba criando, não a terapia em si, mas como as pessoas interpretam, né? Tipo assim, se a sua filha tá com isso, é você, que é a sua energia que tá refletindo nela. Aí eu me sentia mais culpada ainda, né? Uhum. exatamente. Então, o Access para mim me liberou. Esse é muito o ponto que eu bato, assim, né? Até na live com a Cris, que eu e elas fizemos antes da sequência que a gente fez, eu falei sobre isso, assim, né? E se o seu filho tiver consciente de mais coisas além das suas, né? Porque tudo é em volta da família. Então, até os 7 anos está na esfera da mãe, depois disso está na esfera do pai. Então, até 7 anos está pegando as coisas da família materna. Gente,
A gente, enquanto crianças, a gente estava consciente só da nossa família? A gente estava consciente do planeta inteiro, né? Ainda mais X-Men que acessa tudo sem tempo e espaço, né? Então, esse ponto ele é muito importante, assim, até pra gente enquanto terapeuta de alguém, né? A criança está manifestando as coisas do campo da mãe e do pai só? Ou ela está consciente de mais coisas? Ela é um ser infinito. Ela também é um ser infinito. Só tem um corpinho pequeno, mas ela está manifestando e percebendo, enfim, o planeta e o futuro e a Terra e as pessoas, enfim. E, e ainda mais, né, acho que quando entra em idade escolar, eu acho que tem esse choque, eu percebo, porque assim, a criança ela entra em contato com não só com os coleguinhas de turma, mas com todos os coleguinhas da escola inteira, e aí tem os professores, e aí tem os diretores, e aí tem, enfim, né, todos os funcionários e as famílias de todas essas pessoas, né? E quando o X-Men, né, que aqui, gente, para quem não sabe o que é X-Men, dentro do Axis é um termo carinhoso que a gente chama, ou eu e a Vivi agora adotamos o termo peixinho, né? É, são pessoas que têm habilidades, capacidades que para essa realidade são consideradas, às vezes, defeitos, erros, deficiências, sei lá como as pessoas queiram chamar, e que, né, para a Axis a gente vê como capacidades, como por exemplo, não somente essas pessoas, mas, por exemplo, pessoas, né, autistas, com TDAH, com toque, com várias outras coisas, esses rótulozinhos aí dessa realidade que a gente vive, né? E eu tô achando, assim, muito interessante esse papo, porque eu fico pensando, principalmente quando a Eleonora fala, assim, dessa questão da culpa, porque, por exemplo, eu não sou mãe, mas eu sou madrinha de uma criança. E eu me sinto culpada porque eu não vejo minha filhada com muita frequência. Tipo assim, esses dias, ela é do interior, daqui pertinho de Maceió. E aí, esses dias, eu consegui um horário que bateu o meu horário com o horário da mãe dela, porque tem isso também, né? E aí ela veio para Maceió, e aí a gente levou ela no McDonald's porque ela tinha visto uma amiguinha que tinha vindo para Maceió e tinha comido McDonald's. E não tem McDonald's na cidade dela. Então, tipo assim, a menina, ela tem 9 anos. Ela tava numa felicidade comendo o McDonald's, um McLanche feliz, que parecia que eu tinha dado para ela, assim, sei lá, uma barra de ouro para ela gastar do jeito que ela quiser. Sei lá, foi muito interessante. E naquele momento, assim, foi um misto, assim, de felicidade, de tipo, que legal que eu tô tendo esse momento com ela, e de tipo, putz, por que eu não faço isso com mais frequência? Eu sou uma péssima madrinha. Eu devia dar mais atenção para minha filhada. Então eu fico imaginando como mãe, né? Como que deve ser assim esse papel ainda, né? Mas de você estar sempre se cobrando, ainda mais numa sociedade em que a mãe geralmente, né, principalmente nos primeiros anos de vida, mas eu diria a vida inteira, é, digamos assim, né, o ponto focal aí da relação com a criança. E, enfim, que, que mais que vem aí à tona para vocês que vocês gostariam de compartilhar? Eu queria que vocês falassem sobre essa culpa de ser diferente. Como é isso? Tipo assim, dá exemplos. Você Ah, quer começar, Leonora? vou falar um pouquinho assim. Então, a Luísa, tudo com ela foi muito diferente desde o início, né? E as pessoas, assim, antes do Axis, né, dentro da realidade de grupo de mães, nossa, eu era muito rotulada, assim, ela, sei lá, não, ela é muito hiperativa, não, mas como é que você faz? Como é que você aguenta? Como é que isso? Como é que aquilo? E aí eu falava, cara, ela é do jeito dela, assim, ela é intensa, mas é o jeito dela. E aí, no início, eu percebo, agora vocês falando, me veio claramente, assim, ela estava captando todos os julgamentos com relação a ela, né? Todos os julgamentos, a forma de olhar torta, né? Já teve uma vez que teve uma mãe que eu acho que quase me convidou a retirar da festa lá que eu estava tocando terror. A mãe praticamente não sabe falar, não. Só o olhar dela, para mim, já estava expulsando a gente, né, da festa. E era assim, era muito, muito
as pessoas que vivem no padrão dessa realidade normal, né? Assim, a criança tem que ser quietinha, comportada. Quanto mais quietinha, mais comportada, mais linda, mais... Olha que lindo isso, essa criancinha. Começou a ser muito intensa, muito agitada. Tem algum problema com essa menina? Não, e Tem mais algum você problema? acertou como mãe, né? Quanto mais quietinha, quanto mais comportada, quanto mais obediente, quanto mais calada, mais você acertou como mãe. Quanto menos da criança é isso, mais você errou como mãe. Tanto que aquela frase, né? Cadê a mãe dessa criança? Exatamente. E aí, eu falei assim, não, aqui vou fazer o que é leve para mim, a gente vai onde é leve, vamos começar. E assim, eu lembro muito quando, assim, o que me marcou mais com esse negócio dela ser diferente, né? Teve uma época que ela tava, acho que ela tava com 2 anos e meio, 3 anos no máximo. E aí a diretora da escola era bem assim, era especialista em altas habilidades e tal, com crianças, e observava muito ela, dizia que ela era muito inteligente. E aí ela falou para mim assim, ah, Leonora, olha, eu não acho que ela tá? Mas ela tá com característica de TOD, que eu nem sei o que que é. Eu nem sabia o que que é, agora eu sei, né? Transtorno, opositor desafiador. Foi o que inventaram lá, né? Aí, então, você tem que realmente observar isso, porque isso pode se tornar uma constante e tal. Aí, eu estava fazendo a minha primeira classe de 3 dias de corpos, com o Sandro, né? E aí, eu falei com o Sandro, eu falei, Sandro, traz uma clareza para mim, como que eu posso lidar com isso de uma forma que seja leve? Traz alguma clareza, traz uma consciência aí, fala qualquer coisa. Aí ele falou, destrói, descreve tudo isso, Eleonora. Agora, não fala sobre isso com seu marido, não dá significância para isso. Foi uma pessoa que teve uma visão naquele momento, é o ponto de vista dela, tá tudo certo. Esquece isso. E meu marido já estava na pilha. Não, porque eu também era assim, porque eu tive isso, é por isso que ela tem isso. Eu falei, não, senhor, vamos lá. Destrói, descria. E ele nem conhecia a Axis, né? Bora, destrói, descria, vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí ele começa, tá bom. Depois disso, assim, nunca mais teve nada disso. Não teve um tipo de abordagem muito incisiva sobre isso, sabe? E ela foi mudando cada vez mais. Assim, hoje em dia, graças a Deus, graças a várias coisas, já não ficam me cobrando, porque todo mês ficavam me cobrando, né? E aí, ela tá indo na psicóloga? E aí, ela tá indo na psicóloga? Aí eu falava, tá, é porque a psicóloga tá de férias, é porque tá. Até uma hora que eu falei assim, olha, eu não me sinto confortável em de levá-la. Quando eu sentir, eu levo. Aí pararam, aí realmente pararam. E aí ficou bem mais tranquilo, né? Essa coisa de estar sempre preocupada. E aí, a psicóloga? E aí, não sei o quê? E tem que rotular. E tem que achar o erro para perceber como ela vai se adaptar melhor. Aí, quando soltaram ela, e eu soltei ela, e o pai soltou ela, aí pronto, assim, hoje em dia ela tem muito mais segurança de ser ela mesma, sem ter tanto de coisa. Claro, às vezes é desafiador para mim, para o pai, ela tem o jeito dela de funcionar. Às vezes eu vou lá e fico com a permissão, peço contribuição do universo, o que que eu faço aqui, né? Mas, e vou aprendendo todos os dias com ela, mas a aprendizagem, respeitar ela como ela é. É só isso. É o principal para mim. Se tem receita de bolo, essa é a receita de bolo, né? Sim. Que legal. E eu gosto muito, assim, dessa sua fala com relação ao não rótulo, né? Eu acho que tem, às vezes, o seu lugar no sentido de que, às vezes, a pessoa faz... Ah, tá, agora eu tô entendendo por que que eu faço isso ou por que que eu faço aquilo. Particularmente, assim, às vezes, mais na vida adulta, né? Porque para criança, ela tá nem aí. É mais pro adulto que, às vezes, que, né, não teve esse diagnóstico e ficou meio perdido, assim, sem saber, né, como levar a vida. Que, tipo, é o meu caso, né? Tipo,
eu não tenho um diagnóstico de nada, assim, mas eu me percebo em várias coisas que eu falo, tipo, isso aqui eu acho. Tipo, sabe aquelas coisas que eu só fui perceber mais velha, que, tipo, não era todo mundo que fazia aquilo, ou que tinha aquelas coisas, né? E aí eu ficava meio, tipo, isso aqui, que tem de errado comigo, né? E eu até comentei lá naquela live com a Cris, né, sobre o episódio lá com o Neuro, que ele falou, você já repetiu de ano, não? Ah, então você não tem TDAH e pronto. Cagou pra mim. E, e eu até no carro agora, quando eu tava voltando, né, de Arapiraca para Maceió para fazer aqui a live com vocês, na verdade não foi por conta da live, a live eu poderia ter feito de Arapiraca, mas amanhã, 8 da manhã, eu tenho atendimento, então eu tinha que voltar hoje. E aí eu corri para dar tempo de chegar na live. E eu tava conversando com meu pai, né? Meu pai e a esposa dele estava no carro, e eu tava falando disso, né? Desse episódio e tal, e eu falei, quer saber? Que foi realmente o meu pensamento na época. Foi tipo, eu acho que eu tava, sei lá, com 20 anos de idade. Falei, perdão a palavra, mas foda-se, eu já vivi até aqui sem esse rótulo. Então tá bom, se eu tenho TDAH, se eu não tenho TDAH, se eu sou autista, se eu não sou autista, o que é que eu tenho, eu não sei. Deixa pra lá. Eu parei de me importar com o rótulo e comecei a olhar, ok, mas como que eu faço isso funcionar para mim? Como é que eu vivo com isso aqui que eu tenho? Né? Foi mais ou menos isso, independente do nome. E com relação à culpa que a Vivi tinha perguntado, eu acho que foi muito mais assim, hoje bem menos, mas na adolescência, principalmente, eu me via muito diferente. Foi o momento, na verdade, que eu comecei a me perceber diferente, porque na infância, né? Enfim, não tinha muito isso. Na adolescência foi realmente um momento assim. E não sei se era bem uma culpa, mas era um negócio de tipo uma inadequação gigantesca. Então ficava muito aquela pergunta do, né? Por que eu não posso ser igual aos meus colegas? Porque e tinha uma, sabe aquela pressão velada da família de tipo assim, essa menina é esquisita. Tem, tipo assim, sabe? E aí vinha muitas perguntas do tipo assim, eram umas perguntas meio que já direcionando, tipo assim, Nora, o que você quer ser quando crescer? É tipo assim, que especialidade médica você vai fazer? Porque meu pai é médico, minha mãe é médica, sabe? Então tinha umas coisas, e tipo, eu não me via fazendo aquilo. Eu lembro quando eu era criança, falava que eu ia ser cirurgiã pediátrica, porque meu pai é cirurgião, minha mãe é pediatra. Então, na minha cabeça, já que eles queriam que eu fosse alguma coisa que meus pais eram, então eu ia ser cirurgiã pediátrica. E aí, quando eu fui crescendo e fui vendo que, tipo, não, foi meio que essa culpa, eu acho que a culpa veio aí, de não corresponder às expectativas que as pessoas tinham de mim, sabe? De tipo, pô, teu pai é médico, tua mãe é médica, teu primo mais velho que foi criado como teu irmão tá estudando medicina, tua outra prima é enfermeira, o outro... E tu vai fazer o quê? Sabe? Então acho que a culpa era nesse sentido de ver um caminho traçado para mim, entre aspas, e que eu não me encaixava naquilo e eu me sentia culpada porque eu queria, na verdade, me encaixar naquilo e nunca me encaixei. Falei pra caramba, mas enfim, acho que vocês pegaram o... Agora tu pegou um ponto que é muito meu universo, assim. Essa habilidade, essa capacidade de perceber a segunda, terceira, nona intenção da pessoa, né? Essa expectativa, projeção, então, né, que a pessoa coloca, né? E muito em relacionamento afetivo, assim, quando a pessoa vem cheia de expectativa pra cima de mim, eu saio assim, ó, tipo... para as montanhas, porque é uma pressão, é essa pressão que tu estava falando de profissão, né? Eu percebo isso das pessoas. Então, ela vem com uma imagem, mas por trás tem aquele gancho, assim, do tipo... Nossa, e aí eu não sabia que isso era projeção expectativa da pessoa. E volta e meia estava eu entregando aquilo que a pessoa queria que eu entregasse, porque eu estava consciente do que ela queria, mesmo que ela não dissesse. Então eu entregava aquilo. Nossa, quando eu me dei conta disso, eu fiquei assim, por quê? E você se matava no processo.
né? Eu acho que principalmente em relacionamentos eu me via muito nessa coisa assim, de, tipo, chegava num ponto do relacionamento, e não só relacionamento romântico, amoroso, tipo, com amigos, com familiares, que às vezes eu falava, gente, mas quem é essa pessoa aqui que está se relacionando com essa outra? Porque essa pessoa não sou eu. Era pura projeção, expectativa de realmente isso que você falou, enxergar o que a pessoa esperava de você e aí meio que vestir a, a capa do personagem, né? Sei lá, ser aquilo, na verdade, que não era ser, né? Era, sei lá, se fazer daquilo. E não só coisas positivas para entregar para o outro. Sei lá, a pessoa gosta de alguém muito afetivo, então eu me torno mais afetiva. Mas principalmente as coisas negativas, assim, sei lá, me tornar muito ciumenta, me tornar não sei o que, coisas que, tipo assim, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo assim. E daí depois a pessoa fala, ah, porque mulher é tudo ciumenta. Daí eu olho assim, ah, peguei de onde estava vindo, né? Então, esse é um exemplo de habilidades e capacidades que a gente tem, né? Como X-Men, como peixinhos aí, que não são habilidades curriculares, né? A gente não vai botar no nosso currículo. Tem habilidades de ler as expectativas das pessoas. Mas que são habilidades e que a gente pode aprender a observar e então usar a nosso favor, né? Então, de repente, tu vai vender um imóvel, tá querendo vender o carro, tu percebe o que a pessoa tá requerendo, tu entrega aquilo que ela tá requerendo. Então, assim, todas essas coisas que parecem ruim, parece um problema, parece que a gente tá se anulando, né? Ah, então eu vou te entregar aqui porque daí, nananana, podem ser usadas a nosso favor. E é muito esse o ponto que me traz muita paz com esse conhecimento das habilidades, né? Tudo aquilo que parecia errado, parecia um problema, como a filha, né, da Eleonora, essa coisa do transtorno opositor, sei lá o quê. O que tem nisso aí, né, que é uma habilidade dela? De repente, de bater de frente com as pessoas, de identificar a mentira das pessoas, né? E aí a gente vai dissolvendo as camadas e tá, e se não fosse errado e fosse uma habilidade? E aí tu começa a receber mais de ti, né? Mais tranquilidade em ser tu, porque não tem nada errado. São só coisas que a gente não identificou ainda, então elas estão ali meio, sabe, não encaixou bem. Tá, mas tem aqui uma habilidade. Então, a partir desse reconhecimento de que tem uma habilidade, tu pode começar a observar essa. Então, quando eu comecei a observar, né, tá, mas eu entrego o que as pessoas requerem. Tá, mas e se isso não for um problema, é só eu não me abusar para fazer isso? Ok, posso entregar uma coisa que a pessoa quer de mim, tranquilamente, né? Se for leve para mim. Mas eu não preciso me tornar isso, não preciso me forçar a encaixar e ser isso, porque é o que a pessoa quer, né? Exato. E você Exatamente. falando, Vivi, me caiu uma ficha gigantesca, desculpa, Eleonora, me caiu uma ficha gigantesca do por que eu fui trabalhar com atendimento ao cliente. Porque era muito fácil saber o que a pessoa queria entregar para eles. Eu passei 5 anos da minha vida, mais ou menos, trabalhando com atendimento ao cliente. E eu não entendia por que eu tinha escolhido aquela carreira assim, mas agora foi tipo, será que é porque era fácil para mim entender as expectativas das pessoas? E falando em expectativa, até pode falar o que você ia falar antes, Eleonora, mas também se você puder falar um pouco sobre como é isso para você de projeções e expectativas nesse teu espaço de mãe. Oh, essa é boa, hein? Essa é boa. Então, eu percebo que a Luísa, né, de 6 anos, ela tem muito, ela brinca muito com essa coisa da manipulação, sabe? E eu acho incrível. Eu estou aprendendo com ela todos os dias. Porque eu tinha muito uma. Até me veio realidade reativa, né? Eu tinha muita realidade, eu ia muito na realidade reativa de, assim, tipo, quando a pessoa fazia alguma coisa e eu não estava preparada para aquilo, eu ficava meio congelada. Eu me congelava muito fácil com as coisas que iam surgindo com as pessoas, né? Nos relacionamentos em geral, trabalho, tudo.
E ela não, ela brinca muito com a nossa reação. Ela fica observando, ela fala umas coisas. Vou dar um exemplo assim, bem engraçado. Tipo, na pandemia, ela estava no parquinho com a babá, aí a babá chegou e falou, não, aí chegou uma moça, ela estava brincando com a criança, aí a moça falou, ah, que linda, cadê seu pai e sua mãe? Aí ela falou assim, morreu. A moça olhou, morreu? Como assim? Eles morreram. Mas, tipo assim, ela sabe, assim, ela não tem noção da palavra morrer ainda, mas ela sabe que tem, o que é, mais ou menos. Mas ela adora ver a reação das pessoas. Ela brinca com isso, sabe? Então, ela brinca muito com a nossa reação. Aí, às vezes, ela vai, tipo, quanto mais a gente fica contrariado, mais ela vai e faz. Então, isso é uma forma dela de testar qual é a nossa reação, qual é a energia. Se eu fizer isso, o que vai criar aqui? Se eu fizer aquilo, o que vai criar? E aí eu aprendo muito isso com ela, porque eu tinha muita coisa da minha mãe, né? Assim, minha mãe muito, ela é muito avó com a Luísa, muito apegada com a Luísa. E minha mãe tem um modelo de mundo totalmente diferente, assim, né? Então, tem muitas coisas que eu faço hoje em dia que a minha mãe fala, eu não tô entendendo por que você está fazendo isso? Você tem que ficar com sua filha. O que é isso de Axis? Filha, que mesa? Eu fiz a mesa, né, na casa dela para uma cliente, a mesa da prosperidade. Ela, que é isso, filho? Você é macumba? Então é muito engraçado, porque no início eu ficava assim, gente, eu ainda ficava um pouco chocada, assim, o que eu falo com a minha mãe? Aí, com o tempo, com essa habilidade da Luísa, eu comecei a perceber que eu também tenho essa habilidade. Eu comecei a só observar as reações das pessoas, né? Aí, marido, pô, vai dar outra classe. E aí eu falei, deixa agora, eu vou começar a manipular isso aqui, eu vou começar a brincar. Aí tá começando a ficar mais leve, sabe? Essa coisa de. Porque assim, eu percebo claramente também projeção e expectativa de tudo, de todos, o tempo inteiro, né? E eu mudei muito, então as pessoas ficam muitas vezes, né? Me afastei de muitas pessoas porque as pessoas não entendem o que eu faço, o que eu falo. Então, várias amigas, mães se afastaram, né? Às vezes eu falo, elas ficam assim, e eu nunca forço, sempre trabalho com aromaterapia, com barras, se você quiser conhecer de repente, não quer, ok, tá tudo certo. Mas aí cada vez mais eu estou usando isso e eu vejo muito isso na Luísa. Então é muito gostoso aprender com ela, né? Legal. E que bom que você foi para esse espaço, né, do aprender com ela e do não ver o errado. Eu acho que isso é bacana e isso é um grande presente que as ferramentas de Axis trazem para gente, né? É sensacional, assim, isso, porque e até de você se perceber nas suas habilidades também, você passar a reconhecer isso em você, né? Isso é fantástico. É demais, gente. Nessa É coisa muito toda, transformador. nessa coisa toda de pesquisar, né? X-Men, autista, TDAH, não sei o quê, me identificar em várias linhas do espectro, eu ando em vários deles. Pesquisando muito, estudando muito, acompanhando pessoas dessa realidade que estão falando sobre isso, né? O que eles comentam muito e que eu sempre friso é que para o adulto, o que a terapia faz é reestruturar a autoestima que foi perdida, né? Porque a gente apanhou tanto, literalmente, às vezes energeticamente, por ser diferente, por não se encaixar, por, enfim, funcionar de um outro jeito, que a autoestima dessas pessoas ela é muito baixa, né? Ela é muito ferida. Então, o que se faz na terapia com os adultos TDAH autista é a recuperação da autoestima. Então, eu fico visualizando, assim, a criança crescendo já, a partir de um espaço de permissão e de celebração do que ela é tipo assim, para onde que a gente vai, sabe? O que mais vai ser possível? Porque o quanto não foi possível por causa da autoestima hoje, pra gente, para os adultos que estão aí, né? E elas tendo a base da autoestima tranquila, tipo assim, vamos para a Lua, vamos para Tudo é Plutão. possível, né? Para ela. E ela brinca também, sabe uma coisa muito engraçada? Porque ela vê eu fazendo live, né? Que eu falo muito sobre dinheiro, prosperidade e tal.
Aí, às vezes a gente brinca aqui na live, ou não sei, alguém fala assim, ah, sou rica e tal. Aí agora teve um encontro com os pais, né? Com os filhos, a gente fez um piquenique lá do colégio dela. Aí a moça falou assim, Luísa, qual é o seu desejo? Alguma coisa assim, o que que você quer ser? Ela rica? Quero ser rica. Aí os adultos chocados, assim. Mas assim, importante é ter saúde. Aí eu adoro essa brincadeira que ela faz com a galera. E eu caladinha, assim, sorrindo. Eu falei, quer ser rica. Eu falei, filha, mas você já é rica. Eu, não, mas eu escolho mais, eu quero ser mais rica. Eu falei, isso aí. Então, aí ela falou, quero ser rica e ter mais um irmão. Eu falei, não, aí o irmão não. Aí, então fica só no rica, tá, filha? Aí não depende só da sua escolha. Exatamente. Aí não. Legal. E isso é maravilhoso, realmente, assim, né? A gente poder ver. Tem uma aluna minha, a Priscila, capaz dela estar assistindo até a gente, que ela tem um filho chamado João. Eu vou falar porque eu sei que ela me permite falar, porque a gente conversa muito sobre isso. E eu estava até conversando um pouco antes falando do fundamento, né? Porque aí eu falei, você vai trazer o João para o fundamento e tal. Enfim, mas eu vejo assim, tipo, sempre que ela tá nos workshops, nas classes, sei lá o que for, ela sempre leva ele. E aí ele corre as barras ele oferece para correr as barras dos amiguinhos na escola e tal, sabe? E aí eu fico, cara, essa criança tá tendo uma oportunidade tão sensacional, e não só que ele tá tendo oportunidade, mas ele está agarrando essa oportunidade. Porque eu sei que, tipo, porque tem criança, vamos combinar, tem criança que às vezes vai pra classe porque a mãe quer ter alguém com quem trocar barras, né? Ele não, ele gosta, ele fica nos workshops e ele presta atenção, e ele comenta, tipo, ele pede para ela abrir o microfone mesmo e ele fala da experiência dele, sabe? E eu acho isso tão, tão incrível, né? E eu falo, cara, por mais oportunidades dessa, né? Para que as crianças. Eu hoje, né, tava falando na entrevista lá na TV UPS, e foi justamente uma das coisas que eu falei, né, do Axis, do dente de leão, né, que a gente sopra e espalha tudo, né, e né, por isso que é o símbolo do Axis, pra gente espalhar a consciência, e foi meio isso que me veio, sabe? Tipo, tem coisas, tem escolhas que a gente faz agora que a gente ainda não consegue enxergar daqui a 5, 10, 15, 20 anos como é que isso vai estar. Mas você pensa, pô, essa criança e mais todas as outras crianças que estão tendo acesso a isso daqui a 15, 20 anos, como que esse mundo vai estar tendo essas crianças com essas habilidades, com essas capacidades, e que não foram tolhidas, que não foram feitas de erradas, ou se foram, tinham ferramentas para lidar com isso, sabe? Eu fico muito feliz, assim, eu não sou do time que acha que o mundo tá acabando. Eu sou do time que acha que o mundo tá mudando, sabe? Total. E assim, eu acho que faz parte da nossa missão, talvez, se é que existe uma missão, mas pelo menos da minha escolha, né? Se for para escolher uma missão, faz parte da minha escolha ser um pouco essa pessoa que sopra o dente de leão e vai espalhando para que a gente tenha esse futuro com que hoje são crianças, mas que sejam adultos da consciência no futuro, né? Essa é uma coisa que eu falo direto, assim, né? Coisas que eu vejo acontecendo hoje, que eu achei que, sabe, daqui 3 vidas ia estar acontecendo, daqui 200 anos. Não, já está acontecendo, né? Então, esse lugar de começar a olhar para a mudança, para o caos, para a confusão que está, né? Porque, tipo assim, só está acontecendo esse caos todo porque está mudando, né? Se tivesse tudo igual, não estaria um caos. Então, o caos vem realmente da mudança. E eu queria comentar também sobre a culpa. Vocês querem falar mais alguma coisa antes? Não, pode falar. Então, culpa é implante distrator. Se você nunca ouviu este nome, né? Em Axis nós temos 24 coisas que são implantes distratores. Implante é tudo aquilo que você escutou, tudo que, né, que você leu, tudo que entrou no seu universo, e distrator que te distrai. Então, imagina que está tentando ler alguma coisa, tem uma buzina aqui do teu
no teu ouvido. Então, implante distrator, aquilo que chegou para ti e fica ali te distraindo. Culpa é uma dessas energias. Culpa, remorso, vergonha e acusação, os quatro juntinhos, servem para que você não acesse a sua potência. A culpa é aquele lugar que tu fica assim, o que eu fiz de errado? Se eu não tivesse feito isso, tudo era diferente. Como eu fui ser tão horrível? Então a culpa, o remorso, Gravada foi só pra mim? Já voltou. para além da culpa de mãe, né? Qual é o poder, qual é a potência, qual é a capacidade, qual é a grandiosidade que você é como mãe? Qual é a grandiosidade que essa criança é e a escolha de vocês, né? Dela ter chego nesse universo através de você e você tá acompanhando ela. E se você não escutasse a culpa, se ao ouvir a culpa você lembrasse, não, peraí, isso aqui tá me distraindo do quê? Do meu poder. Então, peraí, tem um poder aqui, né? Então, a minha criança é diferente. Ok, que poder é esse que tá aqui, que a gente tá evitando comprando a culpa? E Uau! o que mais é possível além da culpa, né? Porque, O que me enfim, veio muito mãe. foi, assim, nessa live de vocês, na passada, que eu falei que mexeu muito comigo, me veio muito, assim, sabe, assim, o quanto que tudo que eu não falava muito, assim, às vezes eu comentava e tudo, assim, quem me acompanha com Axis, desde o início, sabe do que aconteceu assim, no início, porque eu ia nas classes de fundamento chorando, assim, ai, porque a Luísa, porque eu não consigo lidar, porque eu não sei o que fazer, nossa, era outro espaço que eu tava. Hoje em dia eu nem falo. Assim, aí como para mim virou uma coisa assim que eu superei bem muito mais, aí foram entrando outras coisas, né? Porque a gente tem que criar outras coisas, né? Aí não, tá bem com a filha, agora eu vou criar outras coisas. Aí criei, meu serviço, dinheiro, não sei o quê. Então, para mim é como se, tá superado. Não, isso foi uma puta coisa, assim, sabe? Que realmente eu fui muito além. Eu consegui enxergar com outras lentes. Eu consegui sobrecriar uma relação, assim, que era assim, sério, todo mês, ou sei lá, de dois meses. O que a professora vai falar hoje? O que a professora vai falar hoje? O que eu vou ter que falar? Ai, não, era assim, era um parto. E sim, na hora que a professora falava, por mais que eu já tivesse consciência, por mais que eu já tivesse outro espaço, sim, eu me sentia culpada. Sempre vinha a culpa. Sabe? Aí agora, o que eu vou ter que fazer para provar que eu estou fazendo algo para essa criança, para ela ser aceita? Então era muito pesado isso para mim, era sempre uma tensão. Apesar da escola ser bastante colaborativa, assim, ainda bem, né? Eles têm uma abordagem muito inclusiva, colaborativa, mas era muito pesado. E aí eu fui percebendo com o tempo que isso foi cada vez se superando mais, eu fui me superando mais, eu fui me sobrecriando com isso, e de repente isso já não era uma questão para mim. Aí quando eu percebi que isso já não era uma questão, eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso! Como assim? Eu falo tanta coisa no meu Instagram, eu não falo sobre isso. Aí eu fiz um Reels falando, aí já comecei a falar mais coisas da minha experiência. Porque eu sou tudo, eu não sou facilitadora de Axis. Eu sou uma mãe super construção e desenvolvimento super, assim, super me sobrecriando. Então, quão presente isso pode ser para outras mães, né? Então, eu estou colocando mais essa voz no mundo agora sobre isso, né? Aqui é uma super oportunidade para isso. Então, Com muita certeza. gratidão. Nossa, é tão legal, assim, porque realmente eu percebo que às vezes a gente não reconhece uma coisa que mudou ali até alguém falar sobre isso, né? Eu já tive Exatamente. muitos pontos comigo mesma, né, que eu não percebia que aquilo mudou, ou até alguém olhar para mim e falar, você mudou nisso aqui, eu dizer, realmente, isso aqui mudou. Ou eu ver isso em outra pessoa e aí falar, olha, isso aqui, né? Ou às vezes vivenciar uma situação e aí lidar diferente do que eu lidaria anteriormente e aí falar, nossa, tipo, depois que o negócio passou, assim, tipo, nossa, que diferente isso aqui, né? Normalmente eu não lidaria dessa forma. Mas esse negócio, às vezes, de enxergar no outro é muito poderoso, né? Porque é meio que um espelho mesmo pra gente perceber o quanto que a gente
tá evoluindo. Eu não sei se é evoluindo a palavra, mas tá mudando mesmo, né? Evoluindo também, de certa forma, porque eu acho que toda vez que você tá se sentindo melhor com você, eu não tô falando evoluindo para os parâmetros da sociedade ou da espiritualidade ou de não sei o quê, mas Exatamente. evoluindo de, tipo, você com você mesmo, sabe? Esses dias, eu vou dar um exemplo meio, assim, que sai um pouco do assunto que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo não. Porque eu lembro que esses dias, sei lá, uns 2 dias atrás, eu passei na frente do espelho no meu. Ah, meu celular tava dando uma notificação aqui. Eu passei na frente do espelho e aí eu me olhei assim, e pela primeira vez eu percebi que eu me olhei no espelho e a primeira coisa que veio na minha cabeça não foi um julgamento sobre mim. E foi tipo assim, caraca! Sabe? E tipo, não foi. Eu não julguei o meu corpo, eu não julguei quem eu sou, eu não julguei o estado em que eu estava. Foi tipo, eu me olhei no espelho. Só. Uau. Foi um negócio assim. Sabe? Parece uma coisa tão, tão boba, né? Mas ao mesmo tempo, pra mim, ali naquela hora, foi tipo, caraca, tem um espaço diferente aqui comigo. Sabe? E aí a segunda coisa que eu notei, na verdade, foi um julgamento, no sentido de que, tipo, foi uma opinião, mas foi um julgamento, digamos, positivo. Foi tipo assim, nossa, como eu tô bonita hoje, sabe? Que nunca seria uma das primeiras coisas que passaria pela minha... Imagina, acabei de acordar com remela no olho, cara inchada de sono, eu dizer, nossa, eu tô tão bonita hoje, sabe? Então, tem umas coisas assim que, tipo, principalmente para mim, que sempre tive muitas questões com autoestima, isso foi uma mudança, assim, gigantesca, gigantesca. Porque eu sempre fui, tipo, a feinha da escola, sabe? O patinho feio, porque eu era muito... Não, os apelidos eram os melhores. Eu já falei até alguma... Tábua com peitos, Olivia Palito. Tinha uns, assim, porque realmente, eu era muito, muito, muito magrinha. Tipo, eu pesava, sei lá, uns 38 quilos, 40 quilos, sei lá, e tinha o seio não muito menor do que eu tenho hoje. Então, tipo, era muito desproporcional. A pessoa só, como a gente chama aqui no Nordeste, só o couro e o osso, e com os peitão, assim. É que nem era tão grande, mas, tipo, como eu era muito magrinha, parecia muito maior. Então, foi um dos apelidos que marcou, assim, foi o tábua com peitos. E, tipo, quem se acha bonita sendo chamada de tábua com peitos? Né? Então, tipo, eu tinha muitas questões, assim, comigo, com o meu corpo, além das questões já de, tipo, me achar esquisita, diferente, a não sei o quê, né? E isso, para mim, foi esse momento, assim, de olhar no espelho e, nossa, que diferente esse espaço que eu estou sendo comigo, foi uma das coisas que marcou bastante. Uau. Como tu pode se sobrecriar cada dia agora. Mas E essa animação, né? De tipo, quem sou eu hoje? Né? Que grandiosas e maravilhosas aventuras viverei hoje? Nossa, essa pergunta, né? É bem esse espaço mesmo, assim, de tipo, não ter que ser. Simplesmente de perguntar quem sou eu hoje? Isso Para traz mim, a bastante. consciência que veio muito hoje, nessa semana, nesses últimos dias, foi assim. Acho que o Maurício Rondelli, algum facilitador fala muito que aí, assim, algumas coisas assim, tipo, acontecendo muito, muito assim, de repente tá acontecendo muito assado, de repente é mudando, movimentando. Eu falei, gente, que loucura isso. Aí, claro, às vezes vem os pensamentos, nossa, como é que eu fui fazer isso? Eu errei. Aí eu substituía, eu não errei, eu experimentei. Eu não errei, eu experimentei. Cara, eu achei o máximo essa frase. Aí eu tô usando muito agora. Então, assim, tudo é experimento, tudo. Ah, esse aqui não deu certo, então eu vou criar agora. E eu começo a brincar mesmo com a energia. Universo, e agora? Bora, universo, bora sobreviver isso. E de repente muda, a energia muda tudo. De repente, eu falo, gente, que poder que eu tenho! É muito essa é uma massa. sacada.
essa é uma sacada maravilhosa, porque tudo tá te trazendo consciência. Tudo, absolutamente tudo. A Exatamente. lâmpada, o mosquito, sabe? Tudo, o barulho tá trazendo consciência. A questão é que a gente encaixota. Não, consciência é quando a gente tá fazendo uma live, é quando eu tô lendo um livro, tô numa classe. Não, tudo o tempo todo. E aí tá disposto a receber dessa consciência sem rejeitar, né, o remetente, sem achar que é errado. Tudo é consciência, tudo, mesmo a opção que deu merda, a coisa que eu errei, né? Não, me trouxe pelo menos consciência, né? E consciência é o que é tudo, então, tipo assim, Você começa a viver absolutamente uma aventura diária, toda hora você está observando uma coisa e fala, caraca, deu merda. Não, beleza, vamos lá, e agora? O que mais é possível? Vamos lá, vamos lá. Aí, de repente, muda de novo, aí você percebe o que você fez, aí você fala, não, tá bom. Agora vamos acalmar um pouco. Ou não, o que mais é possível? Então, você fica brincando com a vida muito mais leve, né? Aí e aconteceu para com a minha onde filha assim. Oi? e para onde essa coisa que deu merda tá te levando que tu não iria se não tivesse dado merda, sabe? Tipo, é esse ponto de tipo tudo tá te levando para onde tu pediu. Então, tipo, tu pediu uma coisa 5 anos atrás e deu um monte de merda no caminho. Por quê? Porque tinha que te direcionar totalmente para outro lado, porque tu tava indo pro lado contrário do que tu tava pedindo. Então, assim, absolutamente tudo tá certo. Tá te levando para onde tu tá pedindo e tá te trazendo consciência. Então, não existe o deu merda, o fiz errado, errei aqui. Não, tipo, não. Absolutamente tudo tá criando mais consciência, né? Para ti, para a Terra, para o outro. Lembra que a gente falou das expectativas do outro, né? Às vezes, tu tá sendo só um ator ali no palco que o outro montou para ele receber consciência. Então, assim, Exato. o que mais eu E eu preciso? adorei o que a Elaine Camargo comentou aqui, que ela falou assim, viver requer movimento. E realmente, né, se tu tá parado, se tu não tá fazendo nada, tu tá vivendo, será? Né? Então, esse é um ponto assim que eu acho muito importante. Isso também, né, que vocês trouxeram né, da cagada, do errado, não sei o quê. E se não fosse errado, né? Uma pergunta que assim, eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi a Simone Milas falando, né? De tipo, será que isso é o meu pedido aparecendo de uma forma que eu não imaginei? E isso para mim trouxe também muita leveza, porque, né, às vezes as coisas não saem como planejado, e aí no final sai melhor que o planejado, por que não, né? Só que às vezes a gente se coloca numa coisa de tem que ser assim do lindo e maravilhoso controlador, né? Quem aqui que não gosta de um pouquinho de controle? Só um pouquinho de controle, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de sair desse espaço do controlador muitas vezes é isso que trava, né? Não é que as coisas não estão fluindo, é que tu não tá deixando fluir, criatura, né? Esses dias mesmo eu me peguei meio num espaço assim, porque eu tinha toda uma programação de coisas que eu achava, tipo, que eu tinha que cumprir X horas disso para poder bater a minha meta daquilo e não sei o que, bababá. E aconteceu uma coisinha, assim, que, tipo, me deixou meio, tipo, caraca. Foi muito realidade reativa de tipo, essas pessoas não reagiram do jeito que eu achei que elas deveriam reagir a essa coisa que eu fiz. E aí me deu um bug. A cara da Vivi é melhor. E aí eu me deu um bug. E aí, tipo, eu fiquei meio. E agora? O que eu faço, sabe? E aí meio que. Eu falei, então eu não quero mais fazer isso, sabe? Só que isso me deu um espaço de olhar para coisas na minha vida e no meu negócio que eu estava não negligenciando, mas que talvez eu não estivesse engajando com aquilo porque eu estava focada só nesse aqui. E aí, quando eu não tive essa reação nesse aqui, que era aquele meu foco do momento, foi tipo, tá, então que outras coisas que eu posso fazer? E aí gerou todo um outro movimento de oportunidades e de outras coisas que eu não estava imaginando, sabe? Então é isso, né? E Deixar, que deixar o fluxo. E se não tiver errado? Gente, só assim, uma coisa que eu trabalho com processos corporais, né? Uhum. E a Luísa, ela não recebe muito barras, né? Ela não curte muito, não. Às vezes recebe, às vezes não. Hoje ela aplicou em mim, gente. Ela pegou o manual
e falou, deixa eu aplicar em você. Eu falei, bora! Vamos lá, você vai olhar o manual e vai fazer perfeitamente ali. E eu senti ela tocando nos pontos, sabe? Mas assim, tinha muita cobrança das pessoas do Axis. Cobrança não. Mas eu senti, às vezes, uma expectativa de muitas pessoas assim, você não faz barras na sua filha? Você não, né? Porque aí vai melhorar, e aí ela vai ficar melhor, e tá. E eu percebi, cara, não é leve para ela. Então, eu investi muito em mim. Eu fiz os processos, eu amo muito os processos corporais, né? Sou facilitadora e me auto-aplico muito, né? E tem uma coisa que falaram, né, que me marcou muito. Acho que foi a Shannon e outro facilitador. Você tá com uma criança, às vezes a criança não quer, né, receber, você não vai falar nada. Você tá ali com a criança, né? Eu durmo com elas assim, dia sim, dia não, pelo menos um momento do dia, né, que às vezes elas chamam. Cara, encosta, puxa a energia dessa criança maravilhosa, pega o processo, se aplica e encosta na criança. E aí eu faço isso direto. É maravigold. Entende? Então, assim, não preciso forçar nada, não preciso ficar com essa neura. Tem uma amiga que falou, faz 21 dias nela. Eu falei, gente, eu vou fazer o que é leve para mim e o que é leve para ela. E aí eu fico nessa brincadeira. E aí, às vezes, uma MTVSS, um outro processo que vem para mim, que é para mim, mas ela tá recebendo. Então, eu percebi que isso também ajudou de alguma forma. Não sei o que criou, mas eu sei que criou algo. Então, é muito poderoso as ferramentas do Axis, né? Você brincar com isso. Da forma que fique live para você. Sempre que a gente corre processo, né? O nosso corpo que está aplicando e quem está recebendo não tem separação, né? A gente, inclusive na Terra, a gente está aplicando na Terra, aplicando nos corpos. Então, também perceber, né, que a gente é que nem barras, né? Tá aplicando, tá recebendo. Então, assim, não tem ruim, né? E eu faço muito isso também. Toda vez que eu durmo com alguém, assim, tipo, perto, boto uma perna, assim, tipo, vamos correr um processinho? Converso direto com o corpo, o ser nem precisa saber. Vamos correr um processo aí? Pode contribuir? Porque é isso, gente. Quanto mais consciência, quanto mais leveza, enfim, a gente pode acessar. E esse espaço de acessar esse estar bem na pele que a gente tá, sabe? A Neuro, que tá acompanhando o filho da Cris, falou isso, assim, né? Levar ele a estar bem e habitar o corpo e ser como ele é. Aquilo foi tão assim para mim. É sobre isso, é sobre isso. Deixar essa criança com bem-estar em ser quem ela é, sabe? E não mudar ou, enfim, tentar mudar. É sobre a criança e não sobre ela tentar se ajustar às expectativas dos outros de quem ela deveria ser, né? Eu acho que existem abordagens e existem pessoas e profissionais que têm uma visão do tipo, como que eu posso consertar essa criança para que ela se encaixe no molde? E existem os profissionais e as pessoas e as abordagens que vêm do tipo, ok, essa pessoinha veio assim, ou é assim, ou funciona assim. Como que eu posso fazer ela se empoderar disso e fazer com que ela viva uma vida que funciona para ela e não uma vida que funciona para os outros? E isso, para mim, é muito Access, né? Independente da pessoa trabalhar com essa abordagem ou não, né? Trabalhar com qualquer outra coisa, mas essa visão, eu acho que o Access traz muito disso, né? De como fazer funcionar o seu corpo funcionar para você e as suas habilidades funcionarem para você, ao invés de ser um castigo, uma punição, ou de você ter que eliminar isso, se cortar, se anular, né, para poder encaixar nessa realidade. E só um adendo de uma coisa que a Eleonora falou ai, você tá no Access, então os seus filhos, as suas crianças têm que, né, você tem que fazer, você tem que. Primeiro, que se tem que, não é Access. Eu já tenho esse interessante ponto de vida. Se tem que, já não é Access, porque o Access não é tem que, é fazer pergunta, né? Já é um ponto.
Mas até o próprio Gary Douglas, né? Ele fala, inclusive, eu tava ouvindo uma gravação de uma classe com ele esses dias, e ele na classe ele falou justamente isso. Não é porque a pessoa faz Access que, tipo assim, oh, meu Deus, é a pessoa mais consciente do mundo. Então, sim, vão existir pessoas dentro de Access que vão ter interessantes pontos de vista, né? Como seria você confiar no seu saber? E eu falo isso, inclusive, às vezes até para as minhas alunas, né? Eu tenho uma aluna minha que ela me chama de mestra. Tudo ela faz, minha mestra, minha mestra. E eu falo, ó, eu tô falando aqui, mas assim, segue o teu saber, né? Segue o teu saber. Isso, tipo, isso é leve para mim, isso é uma verdade para mim, isso é para você? Faz perguntas, né? Tipo, principalmente o pessoal vem muito me falar com pontos de vista sobre negócio, às vezes, né? Tipo, eu falo, ó, no meu negócio isso funcionou, não significa que no seu negócio isso vai funcionar, né? E isso é com tudo. Tipo, porque eu percebo que eu tenho algumas coisas que, sei lá, algumas características que as pessoas nessa realidade têm o rótulo de TDAH ou de autismo, sei lá. Significa que tudo que as pessoas dizem que é bom para quem tem TDAH ou que é bom para quem é autista vai funcionar para mim? Não, né? Então, é muito isso, assim, né? Você se empoderar do seu saber e do que funciona para você. E é disso que a gente vai falar, eu e Vivi, no dia 10, na nossa intro maravilhosa. Então, você é um peixe? Baseada no livro Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore? Eu não sei porque eu sempre travo na hora de falar o nome do livro, porque me dá um bug, mas o nome do livro é Você ensinaria um peixe a subir em uma árvore? E com isso a gente vai ter essa intro. Leonora, você vai fazer também alguma intro sobre isso? Já tem alguma data ou tem alguma outra classe também que você gostaria de falar? Não, essa intro ainda estou criando a data direitinho, mas vai rolar. Vai rolar. Essa é uma das contribuições da live de vocês, né? Que eu também me senti muito... Senti um negocinho no corpo, assim, fala! Começa a falar mais disso, menina. Eu falei, mesmo, bora! Eu falo muito de dinheiro, prosperidade, né? Mas me veio muito isso. Eu estou criando, vai ser em abril aí. Estou vendo 20 alguma coisa, vamos ver. Mas vai ter, eu escolho em abril, né? Para contribuir com essa campanha, né, do autismo. Eu inclusive, eu fiz o Clube do Livro com a Annie Maxwell, né? E confesso que eu não participei de tudo, não ouvi todos os áudios, mas ouvi grande parte, foi muita contribuição, eu vou até reouvir. E aqui em Brasília tá rolando classe, vai rolar a classe de barras de Access no dia 15/4. E sempre tem processos corporais. Processos corporais dia 16, sempre rola, é muito poderoso. Eu percebo que quando as pessoas fazem essa dobradinha, ou pelo menos fazem alguma vez, se não fez a classe de 3 dias de corpos, quer experimentar um processo corporal, eu vou dar a mimetização biomimética e biomimétrica, né, das dores, caminhos e realidades, BMM, e 90% da capacidade cerebral, esse aí eu fiz uma vez, né? E eu achei top. Então, recomendo. Galera aí que escolher, só me chamar no direct. E em breve vou falar dessa classe dessa intro também vou fazer. Uhum. Gente, esse combinho de BMM com 90% da capacidade cerebral é sensacional. Quando eu recebi a primeira vez, eu fiquei assim, tipo, quero mais. Processo corporal é assim, né? Vamos trocar processo? Vamos! Derrete. Eu fico assim, derretida. Completamente. Todos os processos corporais do Access, barras, facelift, todos os outros processos, né? São, sei lá, na apostila de 3 dias de corpo, acho que tem 50 e tantos, quase 60, mas fora os que tem no manual de referência, né? Então, tipo, tem processo pra caramba e cada um melhor que o outro. É muito bom para brincar, gente, é muito bom. Nosso corpo agradece muito. E uma coisa muito interessante dos processos corporais é que a gente limpa muita crença, né? Com pó de POC, com barras, nananana. Mas tem coisas que ficaram cristalizadas no corpo. Então, teu corpo copiou o corpo da tua mãe, copiou o corpo de não sei quem. Tava tentando entender alguém, foi lá e duplicou o corpo. E o corpo guardou a informação e se formou a partir disso. Então,
tem uma parte que é necessário limpar também no corpo, não é só fazer PODPOC, SOP, enfim, outras técnicas mais energéticas, né? O corpo também precisa do toque, precisa da limpeza dele, né? E isso é uma coisa, assim, muito visível, né? Muito visível. Tem momentos que é tipo assim, um processo corporal agora, por favor. E outros é barras, por favor. Eles são bastante diferentes, né? E para finalizar nossa conversa toda aqui de culpa, de mãe, de filho, fica o convite também, né, para nosso encontro no dia 10. Estou muito feliz e ansiosa. E quinta-feira vai ter mais uma live. Qual é mesmo o nome da live da Ju? Você está tentando esconder que é diferente? Eu acho que é isso, o título da live. Acho que é. Que essa daí é a da minha realidade reativa, né? Da Deixa eu sua ficar realidade. escondida aqui para ninguém ver que eu sou diferente. Você está tentando esconder que é diferente? Eu acho que foi esse o título que a gente colocou para a live. E está sendo muito interessante essa série de lives, porque para quem está acompanhando, tá vendo que, tipo assim, a gente meio que manteve o mesmo modelinho e a gente está criando títulos diferentes de acordo com a energia, tanto da nossa convidada, quanto do tema, né, que vem aí à tona, né, enfim, do que a gente tá falando. E tá sendo uma brincadeira, né, Vivi? Tipo, às vezes tem hora que dá vontade de dizer, não sei qual vai ser o nome dessa live. Mas aí, vem, né? Quando a gente, tipo, tá, vai ser um nome, aí vai aparecer, aí vem. E cada live, ela está sendo a sua própria entidade, né? Como sempre são, né? Mas nessa série, particularmente, eu estou percebendo muito intensamente isso, cada live com a sua consciência, com a sua energia. Então, se vocês não assistiram as 2 lives anteriores que a gente fez, foram 2 ou 3 já, eu nem sei mais, 2, né? Essa é a terceira, né? Então, se você não assistiu as 2 lives anteriores, estão salvas aqui no meu perfil, estão salvas no perfil do Sol de Casa 7, estão no YouTube da Vivi. Então, assim, assistam. Quem está chegando agora no finalzinho, assiste essa daqui também, porque cada uma meio que está sendo um complemento da outra, né? E estão vindo consciências, enfim. Então percebam aí o que cada uma dessas lives tem para contribuir com vocês. E como a Vivi já falou, dia 10, segunda-feira, né? Dia 10? Dia 10, segunda-feira, eu e Vivi estaremos juntas online. Não tem pré-requisito, você não precisa ter feito nenhum curso de Access na sua vida. Se qualquer coisinha do que a gente falou aqui ressoou com você, seja como indivíduo, ou como mãe, ou como pai, ou como tio, ou como professor, ou sei lá o quê, né? E você fala assim, acho que isso aqui é interessante, eu gostaria de saber mais sobre isso. A gente vai fazer uma classe online chamada Então, Você é um Peixe? Para te dar ferramentas para lidar melhor com tudo isso, não para se encaixar, mas para fazer isso funcionar para você. É isso. Parabéns, meninas. Excelente. Vocês têm uma energia muito grandiosa de convite para, sabe, de empoderamento para as pessoas serem que elas são. Porque vocês estão escolhendo mais disso, né? O jeitinho de vocês, a energia de vocês, criando da forma de vocês, é a forma de vocês. Então, eu até me perguntei, será que é isso que eu vou criar? Não sei também, não tenho clareza ainda, mas, enfim, me puxou, alguma coisa me puxou. Então, é isso que vocês estão fazendo, vocês estão sendo convite, puxando as pessoas para também olharem para o que tem de diferente nelas que vai criar mais. Exatamente isso que a live de vocês estão criando. Então, parabéns, gratidão por essa oportunidade maravilhosa. Gratidão a você por ter aceito o convite, por trazer um pouco da sua história, da sua experiência, da sua consciência e dos seus aprendizados sobre isso. E gratidão por reconhecer, né, também. Quando alguém reconhece, a gente também pode receber mais disso. Então, o que mais é possível, Lou, que a gente não considerou ainda. Que mais vocês podem criar juntas que vocês não consideraram. Exatamente. Tá um match muito legal. Já tem aí umas coisas na fila que a gente já trocou umas ideias, mas enfim, que mais é possível. Gratidão para todo mundo que participou, que passou por aqui, que vai assistir no futuro também. E o que mais é possível, quinta-feira a gente tem a convidada Juliana.
É, Juliana. Juliane. Na Vou Dayan, assistir. é isso, Dayan? Dayan. E vai ser, então, essa pergunta aí do se esconder e bora botar a cara no sol, né? Porque a diferença tá aí para criar mudança. Então, a gente se vê quinta, vai ser 15h30, quinta-feira. Um super beijo, boa Beijo, noite. meninas. Beijo. Gratidão. Beijo, gente. Gratidão. Gratidão, Helê. Foi ótimo. Gratidão.